Muito bem, então Tem que dois. Já vou, falámos dessa televisão antiga em que era em filme e todo aquele processo. mas, Também, mas podemos voltar aí um bocadinho. se quiser, se Sim, achar que é importante, como é que era o processo de produção desde o momento em que saia. o diretor Dizia, vais fazer isso. dizia vais fazer isto. Como é que era? Nessa altura em que se trabalhava em filme e com som, sair para uma reportagem implicava pelo menos 5 pessoas. O motorista, o operador de imagem, o operador de som e um tipo para ajudá-los, mais o jornalista. Se fosse à noite, o iluminador. Era o ajudante que fazia isso tudo. Estendia os cabos, mudava o magazin, se aquilo eram bobinas, não sei, que se duravam meia hora ou 20 minutos cada bobinazinha, e portanto tinha que substituir. Se estávamos a fazer uma entrevista, tinha que ser rápido. Portanto, o outro, havia 2 magazins para carregar, um estava a trabalhar e ele substituía o filme e tinha sempre pronto um novo magazine para meter na câmara do operador. Eram 5 pessoas. E ele montava os tripés, montava não sei o que, portanto era um ajudante. Ah, e é muito engraçado que algumas dessas pessoas começaram assim, como ajudantes, e depois foram passando para a câmara, foram mudando coisas. A Nagra, que era o aparelho de gravação, era uma coisa pesadíssima, era um monstro, não sei se pesava 20 quilos, assim como as câmaras eram pesadíssimas. Ah, e havia que fazer a tal claquete que eu fiz aqui há bocadinho, que era para sincronizar o som com a imagem. Depois o filme tinha que ir revelar, levava no mínimo meia hora, quando foi o caso já do inversível cor, e depois tinha que se ajustar, tinha que se montar, cortar em fitinhas os planos e tal, depois ir pôr o som, enfim. Era um processo muito lento. Hoje a televisão é praticamente instantânea, como também já falámos, basta o digital, o jornalista monta, quando não são coisas muito complicadas, quando é o trivial, monta na própria secretária onde trabalha, monta e edita a peça. Trabalhos mais sofisticados que querem mais arte e mais truques, há as tais ilhas, onde são tipos hábeis e experientes a mexer nessa tecnologia toda, mas não é. É para coisas mais complicadas, para as reportagens, para alguns efeitos, para tirar, tornar invisível o rosto que fala, deformar a voz e tal, esse tipo de coisa. Agora, o trabalho normal e corrente faz-se na secretária. Uhum. Portanto, há aí algumas alterações ao processo de produção Que tem vantagens e por causa desvantagens. da, Porque da tecnologia. Vamos lá falar de vantagens e desvantagens. a vantagem é que, de facto, é muito rápido, muito mais rápido, pôr apto a ir para o ar qualquer coisa. A desvantagem é que não se tem tanto tempo para pensar. Enquanto eu punha o filme a revelar, levava meia hora e a clang, o som e depois a montar, eu ia pensando, ia escrevendo com tempo. Hoje não há tempo para isso. Aquilo é tão depressa como se digitaliza e se faz, tão depressa se registra o que se tem para dizer. Ah, o que faz correr mais riscos, faz é como aqueles diretos que se fazem e a gente vê as pessoas a repetir a mesma coisa, a entrevistar pessoas que não têm nada para dizer, porque se está no ar, porque está em direto e porque se o assunto é muito melindroso ou é um assunto que obviamente capta a atenção, quanto mais tempo durar, melhor, mais espectadores mantém. São vantagens e desvantagens. Há que refletir e ponderar sobre o que estamos a ver, sobre o que estamos a transmitir. Então, voltando aqui à rádio, quando faz a radiogesta e quando olha para a efervescência das rádios piratas e da gente mais nova a fazer, a experimentar novas formas de rádio, também com novas tecnologias, sente aqui um bocadinho também novamente esse salto entre aquilo que tinha conhecido na emissora nacional e depois vê com a rádio Geste. Como é que era? Que diferenças é que sentiu na forma de fazer rádio quando Foi sobretudo tecnológica.
foi sobretudo deixar de ter discos de vinil e passar a ter CDs, passar a ter equipamentos muito mais leves, muito mais ágeis, reportagem com gravadores muito mais transportáveis. E isso eu cheguei a fazer rádio por telefone. Foi engraçado quando o Mitterrand foi eleito Presidente da República em França. Eu estava em França para cobrir as eleições. Fiz coisas para televisão, mas há o momento da consagração do Mitterrand como vencedor das eleições é feita numa famosa praça de Paris, que agora não me lembro, onde eles tradicionalmente festejam as vitórias ou as derrotas, mas sobretudo as vitórias. E eu não tinha outro recurso do que utilizar uma cabine pública de telefone, dizer põe-me no ar em direto e fazer a narrativa da festa socialista da vitória de Mitterrand, algures na praça onde o Partido Socialista costuma celebrar. E portanto também se faz por telefone, mas a evolução foi sobretudo tecnológica ao nível da rádio. Não alterou processos de funcionamento. É claro que alterou o digital, mas eu acho que já não cheguei a conviver muito com o digital na rádio. Ainda usava o cartucho para meter a publicidade, já usava os DVDs, já não aqueles giradiscos maiores de 33 rotações. Mas depois o processo tem que ser o mesmo, tem um microfone e é quando se abre que se comunica e não há outra hipótese de comunicar senão através da voz. Não é? Por isso normalmente os locutores da rádio, quando aparecem na televisão, aparecem sempre numa posição muito estranha, que é inclinados para a frente assim, que é para se aproximar do microfone, e na televisão não há microfone ali à frente. Há um vazio maior. Ok. Então, como é que foi a saída da RTP e a entrada na TVI, voltando aqui ao nosso trajeto? O episódio da saída da RTP é traumático. O diretor de informação na altura e eu entramos em conflito por uma razão que eu nunca entendi. Eu estava impossibilitado durante uma altura, por razões de saúde, de fazer o tal jornal. E substituí-me, porque era o que era normal, ocorrer por alguém que eu considerasse que estava em condições de fazer. No caso, nessa altura, foi Pedro Pinto. O diretor chamou-me uma semana depois de ele ter deixado de fazer, quando eu regressei, para me dizer que não tinha achado bem que o Pedro Pinto estivesse a fazer, porque o Pedro Pinto estaria para ir para uma televisão privada. Eu disse, eu não sei se ele vai para uma televisão privada, nem se não vai. E o que sei é que ele é funcionário, estava a trabalhar e disponível para trabalhar, portanto não havia inconveniente. Isso deu uma série de coisas que levaram o senhor a retirar-me aquilo, a barricar-me. Aquele gabinete que conheceu, Sim. à minha frente, puseram armários para eu não poder ver ninguém que estava do outro lado, nem do outro lado verem que eu estava ali dentro. Eu mantive-me a fazer as X horas que tinha que fazer por dia ali dentro fechado, mas estava praticamente proibido o resto das pessoas de falarem comigo, nem se atreviam a abrir a porta. E assim me aguentei até que ele me disse: agora vais fazer uma coisa que era claramente uma despromoção, coisa que não aceitei, e portanto invoquei justa causa para sair. O tribunal depois não me deu razão, porque eu apresentei a reclamação tarde demais, tinha que o ter feito no momento em que soube que era isso que ia fazer, e não no momento em que efetivamente ia fazer, no dia em que ia fazer. Pronto. E ficou arrumado. Entretanto, eu tinha recebido em tempos vários convites, mas sempre tinha dito não, obrigado, estou bem. Eu gostava, visivelmente, como assistiu, de fazer o que estava a fazer. E portanto, nessas alturas disse sempre não, estou bem, obrigado. Mas obviamente que depois de bater com a porta, eu tinha 50 anos na altura e dizia agora o que é que eu vou fazer. Lembrei-me que
tinha recebido 2 convites e o primeiro a quem telefonei a dizer, epá, ainda está disponível o que me ofereceste, foi o Zé Eduardo Muniz que disse que sim. O outro era o Rangel, que depois mais tarde me encontrou e disse, porque é que não me telefonaste? Disse, epá, e tinha começado lá um conceito por Zé, e ele disse-me que sim, já não tinha telefonado a ti, só se fosse para ver dar mais 10 sessões que ele, não valia a pena, portanto. Uh, tive tecnicamente 7 ou 10 dias desempregado. Então, E depois apanhei a TVI num momento histórico fantástico. A TVI estava de rastos pouco antes, à beira da falência, com anúncios de experimentos. O Zé Eduardo tinha chegado à TVI e iniciado o processo que veio a transformar a TVI no que foi até há muito pouco tempo. Líder de audiências, com projetos arrojados, com projetos polémicos, como foi o caso do Big Brother, que foi um escândalo de todo o tamanho na altura, com o Parlamento assustado com essas coisas, e muitas reações, mas a verdade é que, não podendo dispor de transmissões de futebol que estavam já contratadas pelas outras televisões, e a TVI não tinha dinheiro para mandar cantar um cego, não dispondo de novelas da Globo, nem não sei o quê, que pudessem competir com a concorrência. Tinha que encontrar alternativas e encontrou num produto que a SIC rejeitou, porque chegou a estar na posição em que a RTP esteve quando não havia concorrência, ou quando chegaram os concorrentes, estava sentada no trono. Havia lá há alguns anos em que liderava claramente as audiências e o mercado. A RTP, quando perdeu a influência, nunca mais voltou a recuperar, e a TVI estava de rastros. Portanto, o Emílio achou que não precisava daquele produto. Pelo menos é o que se diz. E o produto foi para as mãos do José Eduardo, que o comprou, e que veio a revelar-se a alavanca, uma das alavancas para promover as audiências. A isso depois juntou-se um jornal nacional com longa duração, com muito perto de tudo o que atraía a atenção, com notícias das próprias coisas que se passavam no entretenimento, enfim, mas tudo isso serviu para. Foi sendo depurado depois, quando se chegou a uma plataforma em que já permitia isso. E eu entrei num momento da viragem. O Zé Eduardo já estava, não sei, há uns meses, e eu entrei nesse momento de viragem em que havia um ambiente de luta, sentir-se que se pode lá chegar. E portanto cada dia era uma conquista. Toda a gente partia entusiasmada para fazer as coisas, porque havia gritos, havia desentendimentos, mas que se percebia porquê, que 10 minutos depois já não tinha importância nenhuma, que era preciso pôr no ar, havia dificuldades técnicas, muitas dificuldades técnicas, lembro-me de se barrar lá dentro, na parte da. Na zona das máquinas, digamos assim, mas tudo isso foi andando, e de facto ninguém dizia isso não é comigo. Havia uma lâmpada que se fundia, se fosse preciso ia mudá-la. Isso foi uma coisa muito galvanizante e muito entusiasmante, e com resultados que se viam. As audiências foram subindo. Lembro da primeira vez que se ganhou um jornal, lembro da primeira vez que se ganhou o período a seguir ao jornal, e depois foi aumentando, quando se ganhava o prime time, mas não se ganhava ao dia, depois quando se começou a ganhar ao dia, então tudo isso eram estímulos, não é? E eram estímulos que eram reconhecidos não digo apadrinhados, reconhecidos e estimulados pela empresa toda, dos chamados recursos humanos, que normalmente só servem para chatear, até às administrações. Isso foi de facto um período de entusiasmo, de euforia, que deu os resultados que deu. E como é que foi passar, em relação à maneira de fazer jornalismo, nomeadamente à introdução desses segmentos mais de infotainment, ou da relação entre Eu jornalismo e entretenimento, que às vezes contaminava uma tenho, parte do jornal?
Tem, tem. Eu não tenho perfil para fazer esse tipo de programa, como é visível. Aliás, o meu perfil era muito mais os das Informações 2, do segundo canal. Portanto, eu não sou popular, nunca fui popular. Ahm, Tenho um reconhecimento de seriedade, de neutralidade em frente ao ecrã, em frente aos acontecimentos, que ainda hoje sinto com frequência na rua. Mas quando tive que fazer, fiz o melhor que podia. Eu fiz, por exemplo, um programa claramente de infotainment, que foi o programa da manhã com a Júlia Pinheiro. Quando era preciso lançar as manhãs, era preciso duas imagens fortes, e o Zé Eduardo achou que eu podia fazer e a Júlia podia fazer. Quando o Zé Eduardo me veio propor o casamento, eu fiquei um bocado encolhido, porque eu achava que a Júlia não tinha de todo perfil para estarmos um ao lado do outro. Quer dizer, as duplas raramente funcionam bem. Há sempre alguém que tende a sobrepor-se ao outro, ou alguém que se inferioriza em relação ao outro, e aquilo normalmente não funciona bem. Há muitas dificuldades para conseguirem vencer. A verdade é que aquilo foi o período mais bem disposto da minha vida profissional, porque aquilo penosamente tínhamos que estar às 5 da manhã, mas ao meio-dia éramos pessoas felizes. Tinha corrido bem, tivemos convidados fantásticos e separávamos muito bem as águas. A Júlia ocupava-se da tal parte de entretenimento e eu ocupava-me da tal parte de informação. Estávamos um ao lado do outro. E quando ela se aproximava de zonas que eram informação, ou eu a travava, ou ela percebia que já não era, e portanto, eu aí. Ela foi muito. Entendeu muito bem o jogo, e portanto, se eu me sobrepunha, ela percebia que já não podia ir por ali e deixava o campo. É exatamente a mesma coisa. Muitas vezes alguns convidados apeteciam meter o bedelho, porque tivemos coisas divertidíssimas de chorar a rir. Me lembro de um convidado que colecionava os chapéus mais extraordinários do mundo. Se as histórias que contava a propósito dos chapéus eram verdadeiras, não faço a mínima ideia. Mas ele tinha sempre uma história associada a cada chapéu que tinha, desde aquele chapéu do guarda inglês, não sei o quê, o homem tinha chapéus, mas tinha uma história associada que contava. E contava de uma forma simpática e agradável, a gente ria-se. De maneira que acabei a pôr um chapéu, a Júlia com outro chapéu, enfim, paródia completa. Como um tipo que coleciona aranhas e não sei o quê, que sabe tudo sobre aranhas, o tamanho das patas, o nome das aranhas e tal. Fantástico. Pronto. E o que acontecia é que, francamente, quando o programa acabava às 10 horas, estávamos cansados, mas felizes. E tínhamos rido, e tínhamos estado. Era uma paródia, tá? O operador de câmara dançava, a gente. Uma vez pôs o Dr. Marcos Vidal, que era entrevistado numa condição mais jornalística, mas a Júlia estava ao lado e eu disse-lhe: eu sei que o senhor gosta de dançar, não quer dançar um tango com a Júlia. E ele foi dançar tango com a Júlia. Portanto, isso só pode expor bem, não é? Mas foi um programa típico de infotainment. Uhum. E aí é assumido. Essa assunção dentro de um jornal é a minha mais penosa de aceitar. E há muito, sim. Sim, e era comum e de alguma forma até marcou a diferença com a ascensão desse tipo de, De informação. de informação. Sim. Ahm, então, e como é que foi depois desse programa da manhã? Como é Eu que foi o início? Fiz todos os horários Sim, na TV. e depois a TVI 24. Voltei um pouco à casa. Voltei outra vez ao modelo que eu acho que tem mais a ver comigo, com a Duna Mais, com a minha maneira de ser, com a minha visão da informação. Era outra vez um jornal mais selecionado, portanto mais perigoso. Quando temos 200 notícias e escolhemos 10, estamos a tomar uma responsabilidade. Achamos que são aquelas 10 mais relevantes para levar ao conhecimento do público. Quando se damos as 200, estamos ali 3 horas a bobinar, blá, 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 não sei o que é que fica na cabeça das pessoas, mas não temos tanta responsabilidade, pelo menos deitámos cá para fora tudo o que tínhamos. Escolher é sempre uma decisão arbitrária, é sempre uma decisão mais ou menos pessoal, ou de um conjunto de pessoas que se arroga o direito ou, ou a capacidade de julgar o que é que os outros precisam de saber.
Mas eu gosto deste desafio e fui o tomando durante a vida sem grandes percalços, acho eu. Ok. Hum, como é que viu alguma diferença entre a maneira de fazer jornalismo no cabo e nos generalistas? Não, não, Na TVI? não, Não. não. Não, até porque eu ia dizer vícios, mas não é vícios. Um dos defeitos que o cabo tem é, eu julgo que é geral, não tem produção própria. Portanto, as ações são comuns e os produtos que estão feitos para o canal generalista são usados nos canais de cabo. E há no canal de cabo uma coisa que me angustiei e com a qual lutei nos anos finais, que é a repetição sistemática de coisas sem nenhuma ponta de novidade. Isto é, eu digo às 8 da noite, boa noite, o primeiro-ministro britânico pediu eleições e vamos ter eleições na Grã-Bretanha. Às 9 horas diga a mesma coisa, exatamente com as mesmas palavras, às 10 diga a mesma coisa, às 11. Quer dizer, eu percebo que o canal de cabo, que transmite notícias constantemente, não é para ser visto de manhã à noite. E, portanto, é para quem precisa de informação, sabe, às 9 horas tenho informação e ligo, ou às 10 tenho informação e ligo, ou às 11 tenho informação e ligo para ver e depois desligo e passo para outro canal. Agora, para o apresentador é horrível, é frustrante, porque eu duvido que se encontrem dois pivôs iguais apesar disso. Eu esforçava-me por dar a volta à chamada de atenção para se ver o que vinha a seguir. É reconstruir o texto de outra forma, é pegar noutra coisa qualquer, mas às vezes não há tempo. Às vezes não há tempo, porque havia noticiários que era 7 às 8, 8 às 9 e sempre o mesmo tipo ali. E normalmente de pé, que foi outra coisa inacreditável que inventaram. Eu cheguei a estar 3 ou 4 horas de pé, com um palanque à frente, a debitar. É de facto muito difícil. Percebo que a informação constante faz sentido para quem chega e tem informação quase imediatamente, se está na hora, está certo. Agora, para quem a faz, é uma coisa tremenda, repetitiva, desgastante. Não é? E depois, de pé, 3 horas, eu imagino, eu não uso salto alto, mas imagino as desgraçadas minhas colegas que estão lá penduradas naqueles saltos de agulha e naquelas coisas. Portanto, é um modelo que eu acho que precisava de ser revisto. Hum, como é que como é que vê hoje o mercado dos mídia, e como é que vê o jornalismo hoje, vendo a partir do seu ponto de perspectiva que acompanhou? Há quem tema o fim da televisão como a conhecemos. Enfim, a rádio já provou que subsiste, que resistiu e tem recuperado notoriedade e interesse de quem a consome. Está muito, canalizada ou definida para determinados públicos. A televisão também tem muita oferta no cabo, diversificada, mas acho que está a haver um período de alteração de hábitos de consumo na televisão. O consumo de televisão baixou claramente. As plataformas sociais, as redes sociais, os canais que pretensamente qualquer um tem capacidade para divulgar o que lhe apetecer dizer na bolha, tudo isso veio provocar uma série de ruído e são muito atrativos, são muito consumidos por públicos muito novos, em particular, e são super perigosos, porque não há ali nenhum filtro, não há ali nenhuma capacidade de perceber onde é que está a verdade e onde é que não está, onde é que está o facto inventado, onde é que se põe a correr uma notícia que já tem 10 anos e se faz regressar como se fosse agora e as pessoas vão atrás dela e comentam e tal. Nas televisões, em qualquer delas, há certeza que
Alguém pode estar enganado e estar a pôr um produto, uma informação no ar que não é correta, mas há muito mais jornalismo, muito mais intervenção de gente com prática e com experiência no que se está a transmitir. Portanto, não é Isso não, leva-me à pergunta sobre a memória nas redações, ou a presença dos mais velhos nas redações, porque o que nós assistimos na prática é as redações mais novas, com pessoas com menos, menos idade e menor mais com menos segurança laboral do que a geração que o Henrique esse teve. será o problema principal. Eu entrei para a televisão, tinha 27 ou 28 anos, portanto não é questão da juventude. E se hoje mantenho alguma juventude, julgo ou atribuo muito ao facto de ter estado durante estes 40 e tal anos sempre a lidar com jovens a entrar. Os jovens entram cheios de ideias, algumas feitas, mas cheios de vontade de inovar, de fazer. Talvez estejam menos interessados do que eu estava no meu tempo em perceber como é que os mais velhos faziam, como é que tinham cimentado os seus conhecimentos, como é que tinham lidado com tudo isso. Parece-me que já sabem tudo quando lá chegam os jovens de hoje. A maior parte, há exceções. Que não se pode dizer, pá, fizeste isto, mas não faz sentido. Abespinham-se. São raros os que te ouvem e que te agradecem. Eu a mim não precisava que me agradecessem, bastava que me ouvissem. Eu lembro, por exemplo, uma vez, foi ela que eu recordou, eu já não me lembrava, a Cristina Ferreira começou exatamente naquele programa da Júlia comigo de manhã, Café da Manhã chamava, não, Diário da Manhã chamava-se. E há um dia ela começou, a ideia do que ela tinha para fazer era perceber quais eram as preocupações das pessoas naquele dia. Portanto, ela ia a um café, conversar com as pessoas que estavam no café, o que é que o preocupa hoje? É porque chove, é porque não pagou a renda da casa, qual é o seu problema, com o que é que está preocupado? Umas vezes isso foi para aí, outras vezes não foi. Mas no meio disso tudo, há um dia qualquer, recordou ela numa vez que estivemos juntos, que ela foi fazer uma reportagem para uma escola de condução, mas para miúdos, para apanharem sinais de trânsito e tal. E no meio, ou no fim da reportagem, ela dizia para os miúdos: acelera, acelera, acelera. E ficou muito contente, regressou. E eu disse assim: ouve lá, tu vais para uma escola onde estão a explicar às crianças sinais de trânsito, respeitar a passadeira, olha a luz vermelha, olha não sei o quê, e vais dizer acelera, 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 achas que isso é normal? Ela agordou, já não lembrava, mas portanto ouviu. E isso é bom, porque de facto com estas coisas a gente vai ganhando as defesas do caldo, do distanciamento. Eu lembro, uma vez foi corrigido por Igreja Esqueiro, que ele chegou a ser diretor de informação de programas e era deputado na Assembleia da República. Eu estava a fazer o relato parlamentar e destaquei o discurso de alguém como o discurso mais interessante do dia. O mais. E ele vem-me dizer: Henrique, nunca digas o mais. Um dos mais. Porque o mais és tu que julgas e eu posso não achar e o outro também acha e o outro acha e o outro não acha. Pá. E ficou. Nunca mais disse que ninguém é o mais rico do mundo, nem ninguém é mais bonito do mundo, nem ninguém é o qualquer coisa. Porque é tudo relativo e há sempre alguém que ou está abaixo ou está acima daquele mais que nós atribuímos a alguém. O Henrique fez o percurso profissional aprendendo com os mais experientes. Sim. Algumas vezes os mais novos também tiveram ideias que aceitei como é que foi ver ao longo e observou a chegada à profissão? A partir da década de 80 começa a haver cursos superiores na área da comunicação social, na área do jornalismo. Como é que foi observar a chegada à profissão dessas pessoas? Porque a primeira geração, a sua geração,
têm percursos académicos muito diferenciados e não necessariamente na área. Sim, não havia curso de comunicação social, ponto. Nesta área não havia. Havia direito, enfim, mas que é uma área que acaba por ter interesse para uma redação. No meu caso, era engenharia, pontes e máquinas e tal, portanto, não tinha muito a ver. Foi aquilo que já falámos, que começou com a experiência do gravador no liceu, passou para uma rádio do liceu e depois passou para uma rádio mais evoluída e depois chegou à profissionalização. E tudo isso fez treino, houve erros, houve coisas que me chamaram a atenção, houve coisas que percebi que não podia ser assim, que era mais assado, e isso eram os mais velhos que transmitiam, como eu sempre transmiti, sem que me pedissem, provavelmente, mas enfim, desempenhando cargos de chefia, há que fazer pedagogia, aconselhamento e ir dando balizas a determinadas coisas. Nós fomos feitos fazendo. Entrávamos com pouco ou nenhuma experiência daquilo, mas os mais velhos iam-nos dizendo, pá, puxa por aqui, puxa para lá. Por exemplo, eu nunca consegui, fiz uma experiência de curta duração e não gostei, nunca consegui encher papel. Aquilo que no jornal há uma notícia e diz assim, enche 2 páginas, eu não consigo encher, eu sou o homem da síntese. Então estive muito mais fácil e confortável na televisão e na rádio, onde o tempo foi sempre. Para mim era mais fácil dar-me um lençol de coisas e dizer-me só tens 10 linhas para escrever isso. Era muito mais fácil. Eu, por exemplo, tive uma vez uma pega na RTP, suponho que o José Eduardo Muniz, por causa de uma peça sobre, no caso era o general Ramalhianos, uma comunicação, uma nação, não sei o quê, de que eu escolhi 50 segundos ou uma coisa qualquer. E ele dizia que não podia ser porque tinha que ser 2 minutos ou não sei o quê. Mas aqueles 50 segundos tinham lá tudo o que era importante daquele discurso. Portanto, sou muito capaz de reduzir, de esticar, não sou capaz. Quando tinha uma entrevista, por exemplo, com um tipo que se relevava pouco interessante. Ou imagino que estou numa campanha eleitoral e tenho um Mário Soares, ou o Álvaro Cunhal, ou a Adelina Mar da Costa, ou um que eu disse muitas vezes e com quem adorava conversar, o Francisco Lucas Pires. E daí a bocado tem o Tino de Rãs e tem que dizer ao mesmo tempo, o programa tem 1 hora, o que é que eu vou perguntar ao Tino de Rãs durante 1 hora? Quer dizer, com um homem da cultura, com um homem da política, com um tipo da engenharia, com um tema concreto, com alguém que sabe. Agora, e era, de facto, esses programas eram muito difíceis. Esticar uma entrevista, porque tinha que ter meia hora, era uma coisa difícil. Mas, Se calhar foi sempre como perguntou, mas a conversa sim, é assim. é assim. Mas voltando, como é que foi? Viu alguma evolução nos jovens que vão chegando às redações a partir da década de 80? É tudo mais ou menos a mesma coisa? É um bocado ser desagradável, mas a maior parte tem uma falta de cultura geral, de mundo, impressionante. Hoje talvez, quer dizer, agora os miúdos têm o Erasmus e andam por aí, por todo o mundo, e isso deve, com certeza, refletir-se na bagagem que adquirem. Mas é um fenómeno razoavelmente recente. Para trás dessas possibilidades, eu apareciam jovens, na maior parte das vezes, muito convencidos de si próprios, pouco dispostos a ouvir. E a maior parte eram ideias feitas. Acho que as próprias escolas de comunicação têm evoluído muito. Eu, num primeiro momento que começou a ser possível frequentar cursos destes, eu sabia que havia lá professores que eu não queria contratar como jornalistas, que eram meus colegas, trabalhavam
nas relações e tal, e saíram daí. Eram os que a gente não queria que iam para dar formação. E eu dizia assim, mas que estes tipos vão dar formação como? Ainda existem alguns. Eu interrogo-me. Mas tudo bem, agora, estes miúdos vêm. Eu não conheço o que é que vocês fazem aqui, mas eles precisam ter muita prática. Por exemplo, a engenharia foi uma coisa também que a certa altura me afastou um pouco. É que é teoria, 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 teoria. Não há prática, não havia. Nós não íamos para o laboratório, não íamos ensaiar coisas. Não, por exemplo, no liceu ensaiávamos coisas, ainda as aulas de químico-física, por exemplo, nós fazíamos um ácido, nós fazíamos não sei o quê, nas aulas de ciências naturais fiz, como é que se chama, autópsia, dissecação de vários animais, do caracol, de não sei o quê, do peixe, blá blá blá, blá, fiz isso tudo. Depois deixou de se fazer porque não havia condições para terem coelhos na escola e terem não sei o quê para fazer essas coisas. Mas eu acho que é preciso, é preciso que o conhecimento seja testado rapidamente, para que não fique só como teoria. E daí concluir coisas e voltar a conhecer. Se eu me interessar por alguma coisa que não conheça, primeiro tenho que ler, perceber uma teoria qualquer, né? E a partir daí evoluo para a prática. E da prática concluo que ou preciso de mais bagagem, ou a bagagem que me deram não é suficiente, e vamos andando. Portanto, é uma mistura disso. Eu ensino que tinha que ser isso, penso eu, em qualquer profissão. Não é ler livros de desabar, apaguear o que está nos livros ou o que o professor disse e sair para a rua para ir trabalhar. É evidente que não se pode entrar numa fábrica assim. Sabe-se o que é uma agulha, mas depois não sabe enfiá-la. É isso que eu acho que era preciso trabalhar mais nas escolas, para que os miúdos não saiam doutores, mas a prática depois é outra coisa. Ok. Há aqui um último tema que eu gostava de conversar consigo, que tem a ver com a relação entre com as fronteiras do jornalismo, e no caso o Henrique esteve no centro de alguma polema ou alguma celeuma na profissão, quando entregou a carteira profissional para fazer publicidade, um anúncio. Quer-nos falar sobre essa altura e sobre a influência que isso teve ou não teve no seu percurso profissional? A influência que isso teve no meu percurso profissional, o tempo é provar que foi nenhuma. A influência que isso teve na minha vida pessoal foi alguma. A remuneração que tive por isso foi clara, não foi dissimulada, foi ponderada. Eu sabia que aquele anúncio era uma coisa de pouca vigência. Foi no momento em que as taxas de juros deixaram de ter 2 dígitos e um banco se antecipou e fez 9, qualquer coisa. Os outros seguiram rapidamente, como é óbvio. Mas de facto era notícia, mesmo que não tivesse acontecido. Como se diz, a inflação baixou dos 2 dígitos ou dos 3 dígitos em alguns países para 2 dígitos, é notícia. É notícia que a taxa de juros de empréstimo à habitação baixou de 2 dígitos para 1 dígito, embora seja 9,9 ou 9,8, aquela. E portanto era imediatamente copiado ou aparecia no mercado imediatamente produtos similares. Os outros bancos iam concorrer e portanto iam passar para 1 dígito qualquer coisa. E portanto aquilo tinha uma vigência curta. E assim aconteceu. Portanto, era um facto indesmentível. Aquele banco, naquele dia, ou durante aquele período, tinha uma taxa abaixo dos 2 dígitos. Eu não conseguia vender uma coisa em que não acreditasse ou que não fosse concreta. Aquilo era concreto, não era preciso acreditar. O banco passava nos balcões a fazer os empréstimos a 9,9, salvo eu, ou 9,85. Assim, perto dos 10 à mesma, mas só como diz.
Cumpria os formalismos normais, portanto aquilo tinha uma vigência de. O anúncio durou 15 dias, ou que foi. É evidente que foi sistematicamente repetido. E era sempre muito perto da hora dos principais jornais, às 8 da noite. E portanto teve um impacto grande. Teve tão grande que o banco não teve capacidade de resposta. No dia imediato e nos dias subsequentes à passagem do primeiro anúncio, os balcões não tiveram capacidade de resposta aos clientes, o que foi bom para o anunciante. Para mim foi confortável o dinheiro que recebi. Da minha carreira não alterou nada da relação com esse banco, porque a minha relação foi para fazer aquele anúncio que durou aquele tempo e é irrepetível, não pode ser exibido nem para dizer que foi feito uma vez aquilo. Estava no contrato. Portanto, morreu. A mim, o tempo, houve quem duvidasse, houve quem me crucificasse, houve quem me dissesse o pior do ano em semanários, houve muita coisa, quem se irritasse muito. O tempo foi provar que não alterou nenhuma da relação que eu tinha com a profissão. Portanto, ao fim do tempo em que pedi a suspensão da carteira, pedi a carteira de volta, foi-me devolvida, voltei a trabalhar na RTP, que era onde estava, passei por um período que alguém entendeu que ia ser de nojo, e depois em horários menos expostos, até que voltei a tudo o que tinha. E isto tem a ver, o que vou dizer assim, com uma coisa que diz que eu abordasse e acho que não abordámos, que é a precariedade do emprego. Eu sempre defendi que sou muito mais independente com a carteira cheia de dinheiro do que dependente de obedecer ao que me pedem, mesmo que eu não esteja de acordo. É mais fácil dizer que não. Mas há quem diga, mesmo com a carteira vazia, seja dita a verdade. Agora, o que me hoje aflige é, de facto, a precariedade em que os jornalistas estão cada vez mais. Assim como os médicos se proletarizaram, os jornalistas estão ao nível qualquer pessoa que não tirou o tal curso superior de comunicação. Eu uma vez, num dos últimos anos em que estava a trabalhar, tinha na relação, era para aí 1 da manhã, quando eu acabei e tal, entrou uma miúda estagiária, entrou uma miúda que veio entregar um produto qualquer que tinha feito, e eu percebi que havia alguém um embaraço qualquer, e disse, mas agora não sei se tenho táxi, não sei o quê. E disse, mas onde é que tu vais? Eu vou para 5 de outubro em Lisboa, eu moro no Arieiro. Se quiseres eu levo-te, não tem problema, deixas-me só arrumar isto. Depois no carro fui conversando com a miúda para perceber. E já ela tinha entrado às 8 da manhã. Ela recebia uma senha de refeição por dia, portanto só tinha almoçado naquele dia uma refeição, não sei, de 7,5€, uma coisa assim. E depois tinha Ela estava ao abrigo daqueles protocolos que as escolas também, de uma forma que eu não consigo entender, estabelecem com as universidades, estabelecem com as televisões, com os meios de comunicação, que faz parte do currículo, não sei o quê, estagiar em X meses numa estação de rádio e televisão e a potência maior, é evidente, e sabe, percebes que é para a televisão, a ânsia de ganharem notoriedade e reconhecimento. Por tudo em meia, fazem uns acordos. Então a miúda tinha 300€ por mês de FII, de retorno, já não sei se era uma parte da escola, se era da televisão, mas ela tinha 300€ por mês. Ele veio para 5 de outubro e disse assim: é a casa dos seus pais? Não, um quarto alugado. Quanto é que tu pagas? 400€. Eu disse, mas ganhas 300, pagas 400? Como é que é? Não, são os meus pais que pagam. E portanto, é claro que aquela miúda, enquanto não acabou os 6 meses e não estavam mais 30 à porta para entrar, enquanto a escola não fornece aos meios mais uma fornada, mais aos tais recursos humanos, uma fornada de gente, carne fresca,
Entrava às 8 e saía à 1 da manhã, saía quando a deixassem sair. E portanto a indignidade em que estas empresas, a indignidade com que tratam as pessoas, que esperanças têm de progressão dentro da carreira, dentro de um órgão de comunicação social. Eu fui convidado algumas vezes para dar aulas de comunicação social. Sempre recusei. A recusa que mais me custou e que não foi esquecida, tive nota disso há pouco tempo, foi uma que dei ao professor Adriano Moreira. Convidou-me para ir para tomar, não sei o quê. E eu disse ao professor, eu não tenho nada sistematizado, eu não sei ensinar assim, chegar a uma aula com os tipos e estar para ali a dizer umas coisas. Se quiser mandar uns meses desses aqui e estar ao pé de mim durante 2 ou 3 dias, mande, tudo bem. A gente conversa, eles perguntam. Agora eu vou dar uma aula. Não. E depois, o que eu sinto principalmente é que não há mercado. Em geral, as universidades, em muitas áreas, estão a fabricar gente para depois encontrar trabalho como nos call centers ou não há emprego para essas pessoas, qualificado com as suas habilitações. E, portanto, eu nunca quis colaborar nessa fraude e a última vez que disse isso foi ao professor Adriano Moreira, que há pouco tempo passou por mim e me disse: você foi o único tipo na vida que me disse que não. Eu disse: mas continuaria a dizer. Mas isso é o que me assusta mais hoje e é o que a precariedade traduz na maior parte dos casos, que é a necessidade de não afrontar quem decide ou interrogar sequer porque é que é assim ou porque é que é assim, porque é que se repete assim, porque é que não se repete, porque é que vou fazer a feira do chouriço, porque é que vou não sei o quê, porque não há, não é? Eu desde 1974 primeiro na rádio e depois em 78 na RTP tive contratos de efetivo e portanto é uma garantia, é uma segurança de que, como é óbvio, há códigos, há regras, há uma série de coisas, mas é muito mais difícil pôr na rua um tipo do quadro do que um miúdo que está contratado para fazer este quadro. Eu amanhã mudo a cor deste quadro e já não é o que faz, porque o quadro já não é igual, já não é prateado, passa a ser azul, ou muda o nome do programa, em vez de Diário da Manhã, chamo de Manhã do Diário, e já é outro programa, e portanto toda aquela equipa vai à vida e vamos contratar outros. E vamos contratar outros certamente por menor preço. Okay. Muito bem. Houve alguma pergunta que eu devia ter feito para ilustrar o seu percurso de vida profissional? Que possa fazer sentido? Algum comentário? Alguma coisa que queira dizer? Não, eventualmente, o que hoje penso é que, em muitos aspectos, eu uma vez ter uma conversa com o António Mega Ferreira em que ambos dizíamos a mesma coisa, esta vida profissional afetou a minha vida pessoal. As minhas relações pessoais ressentiram-se desta atividade, que eu acho que em todas as carreiras deve acontecer o mesmo, que é o período inicial, o período até sentirmos estabilidade, até a idade madura, até aos 40 anos, até qualquer coisa. Há uma necessidade de trepar, de correr, de saltar, de vencer barreiras e tal. Depois começa a haver a estabilidade para perceber que a vida tem mais coisas. Mas o que eu sinto é que na parte pessoal da minha vida ficou para trás em relação à parte profissional. Hoje tento recuperá-la. Mas isso é um desabafo dentro da proposta Mas é um de conselho. conversa. Mas é também um conselho. Muito obrigado, Henrique. Até à próxima. Até à próxima.